Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27, diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e cremos que o Senhor tem nos inspirado e continuará a falar conosco nesta noite. Nós somos dependentes do Teu Espírito Santo, nós não somos nada, Pai. Tu sabes disso, somos pecadores, ó Deus, com nossos pecados perdoados. E creio, Pai, que se não for a ajuda do Senhor, nós não vamos conseguir transmitir nada aqui nesta noite. Mas com a ajuda do Teu Espírito Santo nós conseguiremos, porque eu sei que o Senhor está neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a família, podemos assim dizer que é uma instituição que nos últimos anos ela tem sido muito atacada. Quando eu falo família, a família original, a família bíblica, a família dos nossos avós, dos nossos bisavós, a família bíblica. Essa família nos últimos anos ela tem sido atacada. Mas nós sabemos que essa família, ela foi constituída por Deus lá no Jardim do Éden. A primeira família foi Adão e Eva. Porém, o Deus que levantou esta família, Ele não vai permitir que ela seja derrubada. Podem até atacar, podem até difamar, podem até desacreditar em um modelo de família como aquele que nós acreditamos, mas de hipótese nenhuma, o mundo, as circunstâncias, as ideologias vão derrubar a verdadeira família. Podemos até sofrer alguns ataques, sofrer algumas desavenças, mas nós vamos continuar firmes e fortes. E o tema desta noite, sobre aquilo que nós colocamos no grupo, é como ser uma família forte. Eu não sei se os irmãos viram o banner, eu estou sem o banner aqui, não me lembro de cor todos os temas da família, mas a primeira ministração é sobre uma família forte. E uma família forte, ela resiste às mudanças ideológicas, permanece firme no modelo original, no modelo bíblico. A família forte, ela permanece firme, segundo a nossa fé. Deus Pai, como nós já começamos a dizer, Deus Pai, Ele criou a primeira família, Adão e Eva. Interessante que quando nós vamos ler no Novo Testamento, o primeiro milagre de Jesus se deu em uma família, onde estava iniciando uma família, lá onde o Senhor Jesus multiplicou o vinho daquele casamento. Ali então o Senhor iniciou o seu ministério. Deus Pai criou Adão e Eva, a primeira família. O Jesus Cristo, Deus Filho, Ele inicia o seu ministério fazendo um milagre dentro de um casamento. Isso significa para nós que esse padrão são indícios de que o projeto de Deus começa pela família e está estruturado na família. Então todo o projeto de Deus na humanidade, ela está baseado em família. Deus começou criando a família. Jesus começou o seu ministério fazendo um milagre em um casamento. Isso é indício de que Deus realmente, o projeto de Deus está enquadrado dentro dessa família original. Uma família forte, ela passa pela linha do tempo, mas o tempo não muda as suas características. A característica de uma família cristã, ela não é mudada com as circunstâncias do tempo, com o passar do tempo. Como diz aquele ditado, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre.
ela está sempre unida sobre a mesa e também no passar por uma tempestade. A família unida, ela sabe passar os momentos de bonança, ela sabe estar entre a mesa. A família forte, ela sabe também passar pela tempestade. Isso nós vamos aprender nessa noite, como essa família. Família forte é aquela que tem os ensinamentos de Jesus como a sua fonte de força. E uma família forte, quando nós falamos uma família forte, eu não estou dizendo que eu tenho uma família forte. Estou dizendo que é um padrão bíblico de família forte. A família, todas as famílias, elas passam por dificuldades. Todas as famílias, elas têm os seus altos e baixos. Mas, porém, nós não podemos deixar que as circunstâncias derrubem essa família. Nós temos que lutar, pedir essa ajuda de Jesus Cristo, pedir a ajuda de Deus. E quando eu falo que é uma família forte, é uma família fortificada na palavra. Não é eu que tenho essa força, eu de mim mesmo não tenho. Nós não temos essa força em nós mesmos para permanecer firmes em um vendaval, em uma tempestade. Mas quando nós temos uma base forte em Cristo, quando nós temos a nossa família firmada na rocha que é Cristo, nós vamos conseguir passar pelas tempestades e vamos vencer. E eu quero trazer aqui nessa noite alguns pontos para nós aprendermos. Em primeiro lugar, essa família forte, os membros dessa família, elas seguem o seu líder. Quem é o líder dessa família? Cristo. Quem é o cabeça? É Cristo. Observe que o texto, o versículo 23 diz assim: entrando ele no barco. Quem que entrou no barco? Jesus. O que aconteceu depois? Os discípulos seguiram. Observe que onde Jesus estava, os seus discípulos estavam juntos. Era a família de Jesus. O modelo principal de família forte não tem outra a não ser a família de Jesus. Jesus, onde ele estava, os discípulos estavam juntos. Os discípulos estavam na tempestade, os discípulos estavam no partir do pão. Os discípulos sempre estavam com Jesus. Então, nós precisamos ter este modelo, seguir este líder. A família que tem esses princípios, ela segue um padrão bíblico de família. E qual seria esse padrão bíblico de família? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele começa dizendo para nós assim, Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Ele já começa falando para nós sobre os filhos e os pais. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criam-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Observe que aqui nesse primeiro mandamento, primeiro ensinamento que nós temos, se nós seguimos os padrões bíblicos, este é um padrão bíblico para os filhos e para os pais. Primeiro, o que é honra? O que é honra? Eu busquei aqui um significado para nós não ficar só nas minhas palavras. Verbo transitivo direto, prestar honra e respeito. É honrar os sábios, expressar glória e louvor, venerar, reverenciar, honrar pai e mãe, né? Sentir-se lisonjeado, agradecido, lisonjear, penhorar. Então, em outras palavras, honrar o pai e mãe é você não ter vergonha do seu pai e da sua mãe. É você falar publicamente: ali vai meu pai, ali está minha mãe, eu amo a minha mãe, eu amo meu pai. Você honra ele, você não tem vergonha dele. E aqui eu quero contar um testemunho, como que Deus muda a gente. Eu me lembro que quando eu era jovem, trabalhava num posto de gasolina, e sinceramente estou falando isso com toda a verdade, eu tinha vergonha às vezes quando meu pai passava no posto. Olha só, aqui exemplo feio, né? Meu pai passava no posto com uma bicicletinha velha, monarca, e ele carregava na garupa da bicicleta um pacote de 5 kg de arroz, mas não era arroz, era quirela. É quirela que fala? Aquele arrozinho quebradinho. Era pobre, ele ia lá na máquina de arroz, hoje nem tem máquina de arroz, né? Ele ia na máquina de arroz, comprava aquele pacote de quirela, porque só tinha dinheiro para aquilo. Ele passava no posto, e os funcionários olhavam que dava risada, e tirava sarro de mim. Ih, vai comer quirela, não sei o que tem, né? E eu ficava envergonhado. Então todas as vezes que meu pai passava lá, eu ficava envergonhado. Mas hoje eu aprendi. Se hoje eu tivesse esses ensinamentos,
jamais eu ia fazer aquilo. Eu estou contando isso para que isso não aconteça com vocês que são filhos. Talvez os seus pais estão lutando de todas as formas para colocar o pão sobre a mesa. Talvez você não tenha lá uma picanha, talvez você não tenha um arroz de primeira. Aquilo que o seu pai e sua mãe colocaram na mesa, agradeça a Deus, porque isso é honrar os seus pais. Honrar os seus pais é não ter vergonha dele em hipótese nenhuma. É você perdoar a ele de tudo aquilo que ele tem feito. Pastor, eu não vou perdoar meu pai. Esses dias eu coloquei um vídeo no Facebook falando sobre honrar os pais. Aí teve um cidadão que comentou: pastor, mas que pai que eu tenho que honrar? Que pai que eu tenho que amar? Eu falei: olha, existem dois tipos de pai: o pai eterno e o seu pai materno. Ele que você tem que honrar. Pastor, mas meu pai, ele me abandonou, meu pai me desprezou, meu pai, ele me esqueceu, meu pai não quer nem saber de mim, meu pai bateu na minha mãe, e foi falando. Eu falei: filho, tem um princípio aí. Se você conheceu a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, ela fala que nós temos que amar sem acepção de pessoas. Então, você que conheceu a Cristo, conheceu a palavra, você sabe que a palavra nos ensina que nós temos que honrar os nossos pais, independente do que ele fez. A vontade de Deus na sua vida é que você reconcilie com o seu pai, independente do que ele fez. Você tem que mostrar para ele que você é uma nova criatura, porque a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós mudamos de vida, nós não pensamos mais como antigamente. Então, se eu aceito a Cristo, eu acredito nesse modelo de família, mas eu não consigo perdoar o meu pai, meu irmão e minha irmã, ainda falta conversão na sua vida, porque não é possível que o Evangelho de Jesus não fez nenhuma mudança na sua vida. Então o princípio bíblico é esse: é honrar o pai e a mãe, mesmo que esse pai não te honrou. Talvez ele não te honrou, talvez ele te abandonou, foi porque ele não te conhecia, ou melhor, ele não conhecia Cristo, ele não conhecia a palavra. Porque aquele que conhece a palavra e os princípios bíblicos, os princípios de Cristo, ele não faz esse tipo de coisa. Então agora você teve a oportunidade, filho, você teve a oportunidade de conhecer a Cristo, e os ensinamentos dele nos ensinam que nós temos que perdoar, nós temos que amar, nós temos que honrar. Então você tem que vencer esta barreira, tem que procurar esse pai, tem que procurar essa mãe e reconciliar com ele e dizer: mãe, o amor de Cristo que está na minha vida é maior do que aquilo que você fez. Eu quero te perdoar, eu quero te amar e quero seguir a minha vida. Isso é honrar. Amém? Em terceiro lugar, ou melhor, dentro desse mesmo assunto, honrar pai e mãe, está aí. Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui agora sobre os pais irritar os filhos. A palavra de Deus diz assim: vós pais, não irriteis os vossos filhos. Não é isso que está lá? Vós pais, não irritei os vossos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. Eu procurei um especialista no assunto, um homem de Deus chamado pastor Hernandes Dias Lopes. E ele trouxe alguns ensinamentos para nós, como que os pais podem irritar seus filhos. Como que os pais podem irritar os filhos? Em primeiro lugar, quando os pais deixam de ser um exemplo para eles. Quando os pais deixam de ser um exemplo para os seus filhos. Os pais ensinam os filhos não apenas com palavras, mas sobretudo com exemplo. O exemplo não é uma forma de ensinar, mas é a única forma de fazê-lo. A vida dos pais precisa ser o avalista de suas palavras. Palavra do pastor Hernandes Dias Lopes. Então, como que um pai pode irritar os filhos? Em primeiro lugar, deixando de ser um exemplo para eles. Agora nós começamos a dizer que os filhos têm que honrar o pai, mesmo se esse pai desonrou ou não está sendo um exemplo. Observa que a Bíblia ela não deixa ninguém de fora. Os filhos têm que amar um pai, mesmo se ele não te honrou, né? E agora o pai ele tem que ser um exemplo para o filho.
Se o pai não está sendo um exemplo para o filho tem que perdoar esse pai. E se o filho está desonrando esse pai, o pai também tem que procurar esse filho, tem que amar esse filho, tem que perdoar, tem que andar junto. Uma família forte, ela passa pela tempestade, mas ela não é derrubada. Você é firmado em Cristo. Então, em primeiro lugar, como os pais podem irritar os seus filhos, é isso. Em segundo lugar, quando os pais usam 2 pesos e 2 medidas. Eu não tenho esse problema, porque eu só tenho um filho. Mas quem tem 2 ou 3, costuma fazer isso, não costuma? Não precisa responder. Quando nós usamos 2 pesos e 2 medidas para os filhos. Há pais que elogiam e criticam os filhos pelos mesmos motivos. Essa é a palavra do pastor Hernandes. Não há uma regra clara para encorajá-los, nem para discipliná-los. Tem aquele momento que o pai sempre puxa mais para o filho homem, e a mãe sempre puxa mais para a filha mulher. Não tem isso? Eu não sei, porque não tem esse problema em casa, né? Mas eu já vi falar que é mais ou menos assim, né? A mãe puxa para a filha mulher e o pai puxa para o filho homem. Mas na realidade não é isso que nós devemos ser. Nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Nós precisamos tratá-los iguais. Nós precisamos encorajá-los iguais. Nós temos que ser pais de verdade, de exemplo, com um padrão bíblico. Outra forma que os pais irritam os filhos. Em terceiro lugar, quando os pais preferem um filho em detrimento do outro. Os filhos não são iguais, têm personalidades e temperamentos diferentes. Os pais podem exigir deles o mesmo empenho, mas nunca o mesmo desempenho. Observa que isso é natural. Lá em casa nós temos um exemplo. Eu sou totalmente agitado, meu filho é totalmente calmo. E esses tempos atrás agora eu aprendi uma coisa, que eu tive que calmar, né? Eu queria que ele fosse igual eu, mas não vai ser igual eu nunca, né? Então, às vezes não, sempre, nós aprendemos com os nossos erros. Meu filho está aqui, ele é prova disso. Muitas vezes eu tratei ele mal. Muitas vezes eu fui grosso com ele, querendo que ele agisse da forma como eu ajo, na correria, elétrico, né? Mas ele não, ele é calmo, né? Ele para contar 1, 2, ele fala 1, 2. Mas, e eu não, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mais ou menos assim. Então, são personalidades diferentes, são temperamentos diferentes. E nós como pais e mães, nós temos que olhar nossos filhos e ver essas diferenças. Porque se nós começar a bater de frente em cima de uma personalidade, o que vai acontecer? Esse filho vai revoltar, esse filho vai sair de casa, esse filho vai ficar magoado, enfim, pode acontecer coisas até piores. Então nós temos que tratar os nossos filhos com esta medida, com o mesmo peso, né? Não com diferentes pesos. Em quarto lugar, quando os pais deixam de dosar disciplina com encorajamento. Se os pais apenas cobram dos filhos e nunca os encorajam, produz neles desânimo. O filho está lá fazendo coisa errada, você vai lá dar uma disciplina nele. Está errado, rapaz, não é assim que faz. Só que você não fala como é que tem que fazer. Você só disciplina, você só chega a lenha nele, né? Às vezes o pai só pega, né? Bate, mas esquece de conversar, de educar, de falar. Meu filho, é assim e assado, né? Então é isso que o autor Hernandes está dizendo. Nós não podemos deixar de dosar disciplina com encorajamento. Você tem que disciplinar sim, mas tem que encorajar esse filho a não fazer daquela forma, ensinar da forma correta. Em quinto lugar, quando os pais têm uma espiritualidade cheia de hipocrisia, aqui é pesado. O que é uma espiritualidade cheia de hipocrisia? É você falar uma coisa e fazer outra. É você falar que é um cristão, mas as suas ações não condiz com os cristãos. Os pais são o espelho dos filhos. Um espelho precisa ser limpo e plano. Palavra do pastor Hernandes. O espelho não grita, ele demonstra. Então, se você é um espelho, esse espelho ele não grita, ele demonstra.
O pai que é pai, a mãe que é mãe, ela não sai gritando, não sai esbofeteando, ela conversa, ela não grita, ela tem conversa. Mas eu não era assim, viu, irmãos? Tá? Fica bem claro que eu não sou esse exemplo, não. Mas graças a Deus que Deus mudou a minha vida. Amém? Se tem alguém que ainda está agindo assim, Jesus pode mudar também. Amém? Jesus pode mudar o seu coração, deixar de ser grosso. Você tem que ser um espelho. Lembra? O espelho, ele transmite uma imagem, ele não grita. Queridos, então isso é irritar os filhos. Outra coisa, sabem o verdadeiro significado do amor? Quando a Bíblia fala que nós temos que amar os nossos pais, amar os nossos filhos, qual é o verdadeiro significado deste amor? A Bíblia nos deixa claro isso lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 7. O que diz lá? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 7. Nós temos que ler esse texto todo dia, para nós vermos claramente o que é o amor. O que é amar os filhos, o que é amar o pai, o que é amar a mãe. Tudo suporta, tudo crê. O amor é bondoso, o amor é paciente. Isso que ensina tudo. Nós temos que amar o próximo, nós temos que amar os da nossa casa, principalmente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo deixa claro uma mensagem para nós. Ele diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se alguém não cuida dos seus parentes, em outras palavras, você não ama os seus parentes, o que acontece com eles? E especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Irmãos, isso é pesado. Você diz que é crente, mas você não honra seu pai, você não honra sua mãe. Você diz que é cristão, mas você grita, você bate com muita violência nos seus filhos. Você não passa uma boa impressão para os seus filhos. Isso, querido, está dizendo que você é pior do que um descrente. Então, se nós queremos ser esta família forte, se nós queremos ser, nós temos que seguir esses padrões de Cristo, esses padrões da Bíblia. Assim como os discípulos seguiram a Jesus, eles entraram no barco. A nossa família também, nós estamos como se estivesse num barco neste mundo, e nós precisamos seguir a direção do Mestre. A nossa família precisa ser forte, precisa ser verdadeira. Em segundo lugar, primeiro nós vimos que a família forte, ela segue o seu líder, e o seu líder é Cristo, seus ensinamentos. Em segundo, a família forte é uma família unida no partir do pão e na tempestade. A família forte é uma família unida no partir do pão e na tempestade. Observe que a família de Jesus, os seus discípulos, estava agora entrando no barco. O que aconteceu no barco? Versículo 24. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Estava lá na polpa do barco, dormindo, descansando. E os discípulos agora enfrentando aquele vendaval, mas estavam juntos, estavam unidos. Em outras ocasiões, Jesus multiplicou os pães, Jesus multiplicou os peixes, ali estavam os discípulos. Em outras ocasiões, eles estavam à mesa ceando, estavam ali se alegrando, ali estava a sua família. Mas agora também a sua família estava junto. Na tempestade, em alto mar, bravias ondas, eles estavam ali, eles estavam unidos. Isto é um exemplo de família forte. Em volta da mesa, tudo fica mais saboroso. Em volta da mesa tudo é maravilha. Quando as coisas estão indo bem, em outras palavras. A família, quando ela está passando por um momento de graça, de misericórdia, de bonança, tudo é bom. É churrasco todo fim de semana. Falei errado?
É churrasco do fim de semana, né, Márcio? Quem tem pode, né? Quem faz pode. Quem não tem, come churrasco também. A família, quando ela está na mesa, o sentido da mesa aqui é o sentido de prosperidade, o sentido de estar bem, né? O churrasco, o jantar à luz de vela, comemorando aniversário de casamento, aniversário do filho, tudo muito bom quando se tem amor de verdade. Então a família unida, uma família forte, ela é unida também na bonança, nas comemorações, nas festividades, ela está sempre unida. Na maioria das vezes, em volta da mesa, nós demonstramos gratidão, é isso mesmo, família unida. Oramos, agradecemos a Deus, Senhor, obrigado por esse pão, obrigado por esse alimento. Quando a família está vivendo momentos de satisfação, momentos de prazer, momentos de alegria, é fácil ficar juntos. É muito bom quando as coisas estão indo muito bem, a família está estruturada, a família está bem. É fácil. Pois não tem nada que atrapalha, seus desejos e verdades, vontades estão sendo realizados. Isso é bom. Na bonança, queridos, o barco não é jogado de um lado para o outro. A família forte, ela sabe passar por esse momento de bonança. Mas também a família forte, ela precisa aprender a passar pela tempestade. Mas na tempestade é que se descobre a verdadeira estrutura de uma família. E o que seria essa tempestade na família? O que pode trazer uma tempestade? Pasme vocês, muitas famílias causam tempestade por causa de um arroz que queimou. Muitas famílias causam tempestade, ou talvez o marido ou a esposa, eles brigam porque o arroz queimou, porque o feijão ficou sem sal, ou ficou salgado. Ou talvez porque o horário das refeições não está de acordo com a sua vontade. Tem famílias que causam tempestade, tem famílias que são desmanchadas porque não cumpriu um desejo específico de um dos lados. E quando nós entendemos de família, eu já aprendi sobre isso, eu acho que os irmãos já ouviram essa frase. Família, nós não casamos para ser feliz, nós casamos para fazer o outro feliz. E quando nós entendemos que nós casamos para fazer o outro feliz, ambos se dão bem. Ambos não vão brigar porque o arroz queimou. Ambos não vão brigar porque o feijão ficou salgado ou ficou sem sal. Não, eles têm esse ensinamento. Eu preciso fazer ele feliz, ou eu preciso fazer ela feliz. Então a família forte, ela sabe passar por essas tempestades. Outra tempestade, uma peça de roupa que manchou. Quanto já teve essa experiência? De a esposa lavar uma camisa novinha e ela ficar manchada de que boa? Alguém já teve? Os homens já teve essa experiência, não? Não? Rapaz, vocês são privilegiados. Quem levantou a mão aí? Ah, já, né? Aí você dá aquela, você conta até 10, né? Amor, mas eu paguei tanto essa camisa, você manchou ela de que boa? E você tem que contar até 10. Senão você causa uma tempestade. Não é verdade? Isso é normal. Mas isso, querido, não pode causar uma tempestade. É apenas uma camisa. A esposa está lá com toda a labuta, querendo fazer as coisas certas. E de repente, caiu 1 litro de que boa dentro da máquina. Aí manchou tudo, né? 1 litro de que boa. Manchou tudo. Não sobrou nada. Ai, meu Deus do céu. Às vezes causa uma tempestade por causa de um filho que saiu de casa. Gente, como isso tem causado separação de família. O filho saiu de casa, talvez porque os pais eles não estão sendo esse exemplo de família forte. É normal, o filho não se sente bem em casa, o filho não se sente estruturado, o filho se sente abandonado, não se sente cuidado. De repente o filho sai de casa, e aí em vez de os dois se unirem e buscar uma ajuda, não, eles se separam. Causou uma tempestade. E aí nós olhamos para a Bíblia e nós aprendemos que uma família forte, baseada nos ensinamentos de Jesus, ela não faz isso. Ela busca ajuda em Deus. Ela busca ajuda na palavra. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que causa tempestade: um membro da família que não tem controle na bebida. Aqui não tem, misericórdia, aqui é tudo crente, né? Mas tem aquelas famílias que estão lutando contra o alcoolismo. Não tem? Aquela família, aquela mãe que todo dia vê o seu esposo chegando bêbado, ou vice-versa.
Tem o contrário também. Às vezes é a mulher que chega bêbada em casa. E aí essa família, ela não tem uma base bíblica, ela não tem um ensinamento das escrituras sagradas. Eles causam uma tempestade, eles se matam uns aos outros, porque falta conhecimento das sagradas escrituras, falta esse padrão bíblico de família. Outro causa que traz tempestade, meus irmãos, um desejo não realizado. O que seria um desejo não realizado? Eu quero ir na casa da minha mãe esse ano, não tem dinheiro. Não quero ir lá, não tem dinheiro. E aí você começa a brigar, né? Alguém já passou por isso? Eu quero viajar, mas não tem dinheiro agora, espera, né? E aí começa aquela briga, aquela coisa. Mas não pode brigar, nós temos que entender uns aos outros. A família forte, ela não causa uma tempestade por causa disso. Ela sempre segue aquele padrão: eu quero fazer ela feliz, eu quero fazer ele feliz. E assim nós vamos caminhando, e assim nós vamos guardando. O último caso aqui que pode causar uma tempestade, e essa aqui, se realmente não estiver estruturado, causa tempestade até morte. Partilha de bens. Quando um pai ou a mãe morre e deixa uma herança, e aí os filhos não têm base bíblica, não têm conhecimento de Deus, e aí começa a briga. Às vezes o pai nem foi enterrado ainda e está lá os filhos brigando pela herança. Isso nós vemos. Isso não é incomum, isso é comum. Mas não pode ser comum no meio do povo de Deus, no meio de nós que entendemos as Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia diz, querido, que tudo isso passa. Todos os bens materiais vão ficar aqui. Nós temos que preservar é a nossa vida em Deus, a nossa salvação. As coisas materiais vão ficar. Nós não vamos levar nada para o céu. Nada, absolutamente nada. Em último lugar, na tempestade, nós temos sempre um que vai nos ajudar. Quem que é que vai nos ajudar? Quem? Fala alto. Jesus. Jesus. A Bíblia diz que lá no barco tinha alguém deitado, dormindo, descansando. Essa fala que Jesus estava dormindo, às vezes soa meio estranho para vocês, né? É Deus, como é que ele estava dormindo? Ali ele era 100% homem, 100% Deus. Ele estava descansando como qualquer um de nós. Então os discípulos começaram: mestre, não está vendo que nós estamos afogando? Jesus então levanta e diz para eles: homem, por que vocês estão com medo? Porque vocês não têm fé. E a Bíblia diz que Jesus levanta, pede para o vento acalmar, pede para a tempestade parar, e o vento parou e o barquinho deles ficaram em pé. Em toda tempestade que nós estivermos, toda família forte, ela também vai passar por tempestade, como nós falamos. Mas a tempestade não é caso de nós separarmos, não é caso de briga, é caso de nós olharmos para Cristo e falar: mestre, não está vendo que nós estamos entrando em parafuso? Não percebe que nós estamos brigando? Me ajude, me dê um conselho. E aí Cristo, com certeza, através das Sagradas Escrituras, Ele vai te orientar, Ele vai nos orientar como nós devemos proceder naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade. Uma família forte, ela segue esses exemplos. Uma família forte, ela jamais abandona o barco na tempestade, mas ela busca ajuda ao seu líder maior, Jesus Cristo. Ela olha para Cristo e fala: Senhor, eu faço parte da sua família. A minha família é um projeto do Senhor. A minha família pertence ao Senhor. E de hipótese nenhuma eu vou permitir que a minha família seja destruída. Em hipótese nenhuma eu vou permitir que esta mágoa fique no meu coração. Eu quero perdoar o meu pai, eu quero perdoar a minha mãe, independente do que ele fez, porque hoje eu conheço a Cristo. E o amor de Cristo superou tudo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele morreu por nós pecadores, por nós que não merecíamos nada. Segundo a Bíblia, todos nós estavam condenados ao pecado ou à morte eterna. Mas Jesus nos resgatou, entregando o seu corpo à morte de cruz. Então quando nós olhamos para esse amor, o que é perdoar uma ofensa? O que é perdoar o pai? O que é perdoar a mãe? O que é perdoar o filho? Não, querido, isso é o mínimo do mínimo.
E nós, como família forte, nós precisamos entender esses princípios. Uma família forte, ela está sempre de braços dados. Ela está sempre feliz na mesa, mas na tempestade ela pode até não estar feliz, mas ela está orando, está buscando a Deus direção, para que Deus abra portas, solucione os problemas. Quantos casais se separam porque talvez eles planejaram uma coisa, um projeto, uma empresa, de repente faliu, acabou tudo. E aí a mulher olha para o rapaz, e você, pensei que você fosse alguma coisa, mas eu vi que não deu nada, eu vou para o meu lado, você vai para o outro, e vice-versa. Se separam porque tinha um projeto financeiro e o projeto financeiro não deu certo. Mas querido, o maior e mais belo projeto é o projeto da família unida. O projeto mais importante é o projeto de nos mantermos unidos na tempestade, porque vai chegar um dia em que nós todos vamos estar reunidos com o nosso líder maior, Jesus Cristo, e ali não haverá mais deserto, ali não haverá mais tempestade, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais traição, ali não haverá nem dívida para pagar. Glória a Deus. Posso ouvir um amém bem forte? Não tem dívida para pagar? Achei que vocês gostavam de pagar a dívida. Deus é bom. Então essas são as palavras que eu queria deixar para nós nessa noite. Acreditar que nós, como família forte, nós não somos fortes por nós mesmos, mas nós somos fortificados em Cristo. Quando eu falo que nós temos que ser uma família forte, eu não estou falando que essa força vem de mim, que eu tenho que ser o Todo-Poderoso, não. O maior exemplo de força, de família com força, é o exemplo da humildade, de reconhecer o seu erro, de reconhecer que você tem que dar um passo atrás. O maior exemplo de força de um pai é reconhecer que ele precisa pedir um perdão para um filho, que não é fácil por ser pai. O maior exemplo de família forte é a mãe olhar para o filho e pedir: filho, me perdoa. E assim também o filho: pai, mãe, me perdoa. Isto é exemplo de forte, isso é exemplo de força. Talvez quando nós falamos de família forte, alguém pode pensar: família forte é aquela que anda toda armada, toda equipada, preparada para a guerra. Não é nesse sentido, querido. Família forte é aquela que supera as dificuldades, é aquela que sabe amar sem olhar a quem. Ela sabe fazer as coisas certinho, ela não faz diferença entre um filho e outro, ela ama por igual, ela entende isso, os princípios. O pai e a mãe que entendem esses princípios, eles sabem que o maior exemplo que nós deixamos para os filhos não é aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós somos. As nossas atitudes, isso fica como aprendizado. As nossas palavras, elas vão embora, mas as nossas ações ficam na mente dos nossos filhos, ficam no coração dos nossos filhos. É por isso que nós irritamos os nossos filhos quando nós falamos uma coisa e fazemos outra. A família não pode ser assim, o pai e a mãe não podem ser assim, e o filho também da mesma forma. Filho, você tem que honrar o seu pai. Você tem que falar para as pessoas: ali está meu pai, esse é o cara. Ele é careca, mas é um homem bom. Você tem que falar: papai é gente boa demais, mamãe, olha, se não fosse por eles eu não estaria aqui. E nós estamos vivendo numa sociedade, irmãos, pasmem vocês, mas um individualismo terrível. As pessoas não querem saber de amizade, não querem saber de amor, não querem saber de abraçar mais. As pessoas ficam cada um no seu quarto, não querem saber de comunhão entre a mesa, não querem saber mais de dar um abraço do pai, um abraço da mãe, um beijo, dizer: pai eu te amo, mãe eu te amo, e vice-versa, o filho também, ou melhor, o pai e a mãe também. Nós precisamos de amar nossas famílias. A família forte, como nós começamos a dizer aqui, ela passa pela linha do tempo, mas o tempo não muda o seu padrão bíblico. Você continua sendo uma família de exemplo, uma família que destaca numa sociedade egoísta, egocêntrica, numa sociedade individualista que nós estamos vivendo. A verdade para o mundo não é mais verdade. Cada um tem uma verdade, mas nós não, nós temos uma verdade. A verdade é que Jesus é o nosso líder. Se o nosso líder fala que nós temos que ser assim, vamos ser assim para a glória dele e vamos caminhar firmes. Amém?
Não é o que o mundo diz que é verdade, é aquilo que a palavra diz que é verdade. As escrituras dizem que o padrão de família é esse. Família forte é aquela que se humilha, é aquela que pede perdão, é aquela que reconhece seus erros. Família forte não é aquela que mata porque te ofendeu, não é aquela que abandona porque te ofendeu. Não, família forte é aquela que se humilha, é aquela que perdoa, é aquela que ama, é aquela que sabe que Jesus está sempre do lado nos observando. Amém? Quando eu falo isso tudo, como eu comecei dizendo, irmãos, quero deixar bem claro, nós todos estamos lutando para ser esta família forte. Talvez você possa olhar, pastor, mas o senhor é esse cara. Não. Eu não sou um exemplo de família forte assim, não. Eu ainda busco em Deus. Nós temos que buscar em Deus. Mas esse é o padrão bíblico. Esse é o padrão de uma família exemplar, uma família forte, uma família que as pessoas olham e, como diz aquele ditado, tira o chapéu para ela. Mas não porque ela briga com todo mundo, não é porque ela busca desafios, não, é porque ela se humilha no momento certo, ela pede perdão no momento certo, ela recua no momento certo. Tem um momento que você tem que falar não. Vai ter aquele momento que você vai ter que perder algum dinheiro para honrar a sua família. Vai ter. É melhor perder alguns reais do que perder a honra. Pense bem nisso. Então família forte, querido, é diferente daquele modelo que o mundo diz. Família forte é a família do homem de ferro, o homem aranha, o homem todo poderoso. Não, família forte bíblica é o contrário. Nós pedimos perdão, nos humilhamos. Vamos ficar de pé, amém? A pastora vai cantar o hino e vamos encerrar nosso culto, amém? Só um pouquinho. Quero agradecer aos irmãos que esteve aqui conosco nesse primeiro dia, primeira noite, primeiro domingo, semana da família. Próximo domingo nós vamos ter ceia do Senhor, isto. Próximo domingo é dia das mães. Nós vamos estar aqui também com outra ministração para a glória do Senhor sobre família, amém? Então você que conhece alguma família que está passando por dificuldade, convide para estar aqui, amém? Vamos aprender junto com a palavra do Senhor, amém? Aqui nós aprendemos a viver em família, amém? Então, quinta-feira nós temos a prova daqueles que estão fazendo o curso, amém? Quinta-feira é a prova, Falei para a Raquel que a prova é de arrancar pica-pau do oco. Mas não, fique tranquilo, a prova vai ser coerente, amém? Então os irmãos estão fazendo o curso do discipulado, quinta-feira a nossa prova, em nome de Jesus. E domingo o culto e ceia do Senhor, amém? Esteja orando no nome de Jesus. Esta semana, quero pedir para os irmãos, na quinta-feira, esteja jejuando, amém? Semana da família, vamos manter um padrão de jejum uma vez por semana. Então, quinta-feira, faça um jejum total, amém? Jejum total. Você consegue, das 6 da manhã às 6 da tarde. Você consegue. Jesus vai te dar força. Vamos unidos nessa força, amém? As famílias precisam de oração. E jejum quebra qualquer barreira. Vamos jejuar quinta-feira, amém? Posso ouvir um amém? Nossa, todo mundo. Sexta ensaio dos jovens aqui com a Sara, amém? Glória a Deus. Vamos encerrar. Estende suas mãos assim. Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, pela tua palavra, pelos irmãos, pela igreja. Nós queremos despedir a tua igreja em paz, que elas possam ir para suas casas glorificando e exaltando o nome do Senhor. Dê-nos uma semana abençoada. Nós repreendemos toda obra do mal, repreendemos todo vento contrário, nós repreendemos toda ação maligna em nome de Jesus. Que eles sejam abençoados. Nós ministramos a cura, nós repreendemos a enfermidade agora em nome de Jesus. Que eles sejam curados, que seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Todos digam amém. Cumprimente seu irmão, está encerrado no nome de Jesus. Amém.